Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E nessa aula você vai aprender como utilizar a escala cartográfica. Se você ainda não sabe esse assunto, fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do canal. E o tema dessa aula é como utilizar a escala cartográfica. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, ok? Então vamos lá. A escala cartográfica, a gente já viu o que é a escala, que é uma proporção matemática, é uma relação entre a realidade e o objeto que está representado ali, o objeto gráfico. E no caso da escala cartográfica, ele vai mostrar quantas vezes o objeto foi reduzido para caber na tela do computador, numa folha de papel, num quadro, tá bom? Mas para que serve a escala cartográfica na prática? Qual a utilidade dela? É isso que nós vamos ver nessa aula, tá? E para nós descobrirmos, identificarmos a utilidade da escala, nós vamos precisar de algumas fórmulas. Existe outra forma de fazer, existe outra forma de você utilizar, que é usando a regra de 3. Eu vou trabalhar nessa aula com as fórmulas, mas os professores de matemática também trabalham com regra de 3, inclusive nas aulas de matemática é mais comum trabalhar a escala, porque a escala não é trabalhada apenas na cartografia, mas em outras áreas também que utilizam a escala no dia a dia. A escala, ela normalmente é cobrada, por exemplo, em vestibulares e no próprio Enem, na área de matemática. As questões de escala são presentes na área de matemática. Mas, como a gente está trabalhando com cartografia e a cartografia também utiliza escala, a gente vai mostrar aqui como que você pode utilizar a escala dentro de um mapa. Para que serve isso? Então, tem 3 elementos fundamentais para a gente descobrir a utilidade da escala no mapa. A distância real, que é o Dzão. O Dzinho, que é a distância gráfica, a distância no mapa. E E ou N, que é a escala do mapa. Esses 3 elementos são fundamentais. Para você poder resolver qualquer problema, qualquer questão relacionada à escala, você tem que identificar esses 3 elementos dentro da questão. Aí quais são as escalas aí? Para calcular a distância real, você vai pegar a escala e multiplicar pela distância gráfica. Você vai pegar o Dzão, você quer saber o Dzão. Então você vai multiplicar a escala vezes Dzinho, distância gráfica. Cálculo da distância gráfica, você vai pegar o Dzão e dividir pela escala. Então, para você saber o Dzinho, que é a distância gráfica, a distância no mapa, você vai pegar e dividir o Dzão, que é a distância real, sobre a escala. E para você calcular a escala, você vai pegar o Dzão, que é a distância real, e dividir pelo Dzinho, que é a distância gráfica. Então a gente viu as fórmulas que são utilizadas para você calcular as distâncias, para você calcular a escala no mapa. A partir da utilização da escala, você vai trabalhar com as distâncias, saber distâncias dentro de um mapa, de um lugar para o outro, a distância que um avião percorre para chegar a um determinado local, a distância entre 2 cidades. Então você vai, através da escala, descobrir essas informações no mapa. Vamos lá, então, agora alguns exemplos para que a gente possa entender essas fórmulas na prática, como é que elas podem ser utilizadas, tá? Vou dar um exemplo de cada situação que nós vimos, de cada fórmula que nós vimos anteriormente. Então, primeiro, vamos ver um exemplo agora que diz assim: a distância entre 2 cidades no mapa é de 5 centímetros. Então, eu tenho a distância gráfica. Qual é a distância real? Então, o que eu quero saber é o quê? O Dzão. Qual é a distância real entre essas 2 cidades? Sendo que a escala do mapa é 1 para 500 mil. Então eu sei a escala 1 para 500 mil, que é uma informação importante, fundamental. Eu sei a distância gráfica, que é de 5 centímetros, então eu quero saber a distância real. Qual é a forma que nós vamos utilizar? Dzão, que é a distância
real, é isso que eu quero saber. Eu vou então multiplicar Dzinho vezes E, a distância gráfica, vezes a escala. Vamos lá. Então, eu vou pegar 5, que é a distância gráfica, e multiplicar por 500.000 centímetros, que é a escala. Para facilitar, o que eu já fiz aí? Peguei 500.000 e transformei em quilômetros. Para fazer isso, eu tenho que pegar e dividir 500.000 centímetros por 100.000. Ou eu posso cortar 5 zeros, aí vai dar 5 quilômetros. Então, eu multipliquei 5 vezes 5. Qual é a distância real entre as duas cidades? 25 quilômetros. Então, aí eu descobri o Dzão. O que eu estava querendo saber? A distância real, que é de 25 quilômetros. Ok? Então, a gente já viu um exemplo de distância real, de Dzão. Não confunda com outra coisa, não. É Dzão, não é outra palavra, não, tá bom? Você pode se confundir aí, é Dzão. Então, vamos lá para o segundo exemplo. Considerando o mapa com a mesma escala anterior. Então, nós já vimos que a escala anterior é 1 para 500.000. Calcule a distância no mapa gráfica entre duas localidades que no mundo real são distantes 35 quilômetros uma da outra. Então, eu tenho a escala 1 para 500.000, eu tenho a distância real, que é 35 quilômetros, e eu quero saber a distância no mapa. Eu quero saber o Dzinho. Então, eu vou pegar a fórmula para saber o Dzinho, que é Dzão, distância real dividido por escala. Então, eu vou pegar. Então, já sei que a distância real é 35, já sei que a escala é 5 quilômetros, porque nós vimos no exercício anterior. Vou dividir 35 por 5, vai dar 7 centímetros. Então, a distância no mapa entre essas duas cidades, entre as duas localidades, é de 7 centímetros. É importante a gente perceber aqui que eu poderia ter feito isso em centímetros. Eu poderia ter transformado 35 quilômetros em centímetros, ia dar 3,5 milhões de centímetros, e dividir por 500.000, que ia dar 7 também. Só que a conta ia ficar mais complicada. Então, a gente já simplificando isso, transformou em quilômetros, e aí pegou 35 dividido por 5, deu 7 centímetros. Uma dica importante: a distância gráfica, ela sempre será em centímetros ou em milímetros. Pode até que seja em milímetros. Não é muito comum a distância gráfica ser em milímetros, mas pode acontecer. Só que normalmente a distância gráfica vai ser sempre em centímetros. Tá? Nunca a resposta será em metros, em quilômetros. Ela sempre será em centímetros ou até em milímetros, dependendo do nível de detalhamento do mapa. Mas ela não será em metros ou quilômetros. Ou vai ser centímetros, ou dependendo do mapa, também pode ser em milímetros. Ok? Isso é uma dica. Nunca a resposta de uma questão que você está trabalhando na sua prova, numa prova discursiva que considera a escala, se você quer saber a distância gráfica, a resposta vai ser em centímetros ou em milímetros. Não vai ser em metros ou quilômetros, tá? Isso é uma coisa importante para você não cometer o erro. Muitas vezes os alunos estão fazendo questões desse tipo e eles colocam a distância gráfica em metros, em quilômetros. Então a resposta está incorreta. Porque não tem como a distância no mapa ser em quilômetros. A distância vai ser em centímetros ou, dependendo deles, em milímetros, como eu já falei. Vamos lá para o outro exemplo, tá? Então vamos para o último exemplo, que é encontrar a escala do mapa. Eu tenho, então, que ter as outras duas informações. A distância entre duas cidades, na realidade, é de 240 quilômetros. No mapa, essas mesmas cidades apresentam a distância de 8 centímetros. A partir dessas informações, calcule a escala do mapa. Então, para saber a escala do mapa, eu tenho que dividir o Dzão pelo Dzinho. Eu já tenho o Dzão, 240 quilômetros, e eu tenho o Dzinho, 8 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, vou igualar as medidas em centímetros e vou transformar o quilômetros em centímetros também, vai ficar tudo igual. Então, vou pegar 240 e vou multiplicar por 100.000 ou vou acrescentar 5 zeros. Eduardo, por que você está falando tanto nessa questão de 100.000? Por quê?
1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Então, eu vou pegar esse 240, vou multiplicar por 100 mil, ou vou acrescentar 5 zeros, que é uma forma mais simples de fazer, vai dar 24 milhões de centímetros. Então, vou pegar 24 milhões, dividir por 8, deu 3 milhões. Então, qual é a escala desse mapa? 1 para 3 milhões. Essa é a escala o quê? Numérica. Pode ser, como eu já disse, 1 para 3 milhões ou 1 por 3 milhões. Você pode falar das duas formas. Eu posso também apresentar ela da forma explícita. 1 centímetro é igual a 30 quilômetros. Então eu posso falar tanto a escala numérica aí, que é 1 para 3 milhões ou 1 por 3 milhões, ou eu posso falar também na escala explícita. 1 centímetro é igual a 30 quilômetros. Então, a escala desse mapa que eu apresentei na questão, onde a distância no mapa é de 8 centímetros e a distância real entre as duas cidades é de 240 quilômetros, é um mapa com uma escala de 1 para 3 milhões. Então a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido como utilizar a escala e que facilite a sua vida para você resolver questões sobre esse assunto, tanto no Enem, outros vestibulares ou nas suas aulas de geografia, ok? Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like para que outras pessoas possam ficar sabendo desse vídeo e até o próximo. Saudações geográficas!